Vamos ler as Sagradas Escrituras. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar? Peço para o presbítero David dirigir a igreja em oração nesse momento, por favor. Amém. Meus irmãos, eu tenho que dizer 3 coisas antes de começar esse sermão. A primeira é que é uma grande responsabilidade estar aqui, né? Então que o Senhor me use para a glória dEle, que a palavra dEle fale aos nossos corações. A segunda coisa o próprio nome do sermão é um pouco estranho, né? Paulo, um pecador para a glória de Deus. Então eu tenho que justificar 2 coisas. A primeira, eu não acredito em nenhum fatalismo das Escrituras, aquilo que os hipercalvinistas defendem, né? Como, se Deus ele determina todas as coisas, então eu não preciso evangelizar. Eu não acredito nesse tipo de coisa. E a segunda é que eu não estou fazendo nenhuma apologia ao pecado aqui. Eu acho que isso vai ficar evidente até o final do sermão. Amém? Continuando o texto que nós acabamos de ler, Paulo, então, né, que ainda era chamado de Saulo, ele entra na cidade e ao mesmo tempo Deus fala com um servo dele chamado Ananias. E Deus fala: Ananias, está um homem numa casa e ele está cego, e eu quero que você vá lá e ore por ele para que ele volte a enxergar e fale o chamado que eu tenho preparado para ele. Ananias se assustou, porque como Lucas fala ali no início do texto, Paulo ele aspirava à morte dos cristãos. Ele tinha um desejo de matar os cristãos. E Ananias fala: Senhor, esse homem, eu fiquei sabendo coisas horríveis dele. E o Senhor diz, diz-lhe porém o Senhor, responde Ananias: vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, esse é o chamado de Paulo e Ananias que acabou falando para ele depois. Meus irmãos, da onde Paulo estava, em Jerusalém, até Damasco, levava mais ou menos 6 dias de caminhada. Um comentarista bíblico fala que Damasco era um centro comercial para onde convergiam as caravanas de todas as direções do mundo antigo, e onde a fé cristã começou a florescer. Paulo percebeu que, de Damasco, o evangelho de Cristo se espalharia por todo o mundo. Por essa razão, ele desejava interromper a influência do cristianismo e pediu ao sumo sacerdote mandado para prender os cristãos. Ou seja, o desejo de Paulo era: eu não quero que o cristianismo se espalhe. Entretanto, no meio do caminho, nós descobrimos que o Senhor encontra ele, né? A luz do Filho de Deus brilhou sobre Paulo. Aquele homem que tinha a melhor capacitação possível, a condição de ter a melhor profissão ou o melhor destaque no meio da sociedade dele naquela época, ele foi posto de joelhos. O texto diz isso, ele caiu de joelhos diante do Senhor. E a primeira observação que nós podemos tirar desse texto é que não importa o nosso status, a nossa profissão, a nossa condição, a nossa capacitação,
O nosso chamado como servos de Deus é estar de joelhos diante do Senhor. Nós somos servos, nada mais do que isso. O Senhor, Ele quebra o coração de Paulo. O Senhor traz graça e uma nova direção para a vida de Paulo. Tudo aquilo que Paulo tinha pensado, tudo aquilo que Paulo tinha construído durante a vida dele por um tempo, o Senhor fala, não, agora você vai para outro lado. Uma segunda observação é que mesmo quando nós estamos a respirar morte, como diz o texto, o Senhor, Ele traz vida no nosso coração. O Senhor traz graça e o Senhor dá nova direção. Mesmo quando nós estivermos desejosos por aquilo que não condiz com as Escrituras, o Senhor, Ele vai tocar no nosso coração. Uma terceira observação desse trecho, é interessante que Jesus, Ele fala para Paulo, Paulo, por que me persegues? Note, o Senhor Jesus não falou para Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? O Senhor Jesus falou, por que você me persegue? E daí a gente pode ver a união mística do povo de Deus com Cristo. Nós podemos ver que cada cordeirinho do Senhor, do mais fraco ao mais forte, ele está unido ao nosso Senhor Jesus. E nós somos povo de Deus. Por fim, uma quarta observação do texto é que Deus escolheu Paulo para falar a reis, a gentios e a judeus. Ele movimentava-se bem em qualquer lugar. Seu chamado, ele foi grande. Muitos podem concluir a partir disso que Paulo seria um apóstolo excepcional. Muitos podem concluir a partir disso que ele seria um herói da espécie e da causa cristã. E geralmente quando nós vamos falar de Paulo, nós falamos o grande apóstolo Paulo. Entretanto, na época dele, ele não era considerado um grande apóstolo, justamente pelo passado dele, porque ele também falava aos gentios e os judeus no início, os cristãos do início da igreja, eles tinham ainda um certo receio à expansão do evangelho aos gentios. E depois, porque ele mesmo se demonstra um homem de várias fraquezas ao decorrer da vida dele. E por isso, lá em 2 Coríntios 12, por exemplo, após Paulo ter um momento de uma experiência fantástica com o Senhor, que todos nós cristãos gostaríamos de ter, Paulo ele teve uma visão. E aí ele fala, eu não sei se eu fui arrebatado e fui levado em espírito ou tive uma visão, mas eu vi o céu. Mas depois ele continua, porém para que eu não me orgulhasse, para que a soberba não tomasse o meu coração, me foi posto um espinho na carne. Esse espinho que me humilhava, e humilhou ele durante a vida toda dele, porque ele disse que 3 vezes ele pediu ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da carne de mim. E o Senhor falou, a minha graça te basta. Há muitas interpretações bíblicas sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. Seria uma doença, ou seja, algo físico? Seria algo espiritual, uma possessão demoníaca, uma opressão demoníaca, uma opressão demoníaca, ou ainda uma tentação com determinado pecado. Ou ainda, seria uma perseguição. Uma dessas 3. Eu fico com a posição que seria uma tentação. Seria algo que era uma inclinação que ele lutava contra. Mas independentemente se você concorda ou não comigo, o que nós vemos claro nesse texto é que esse espinho na carne de Paulo, ele humilhava o apóstolo. Ele impedia o apóstolo, na cabeça dele, de avançar para o reino de Deus da forma como ele queria. E meus irmãos, agora nós vamos então ler o segundo texto, lá em Romanos. Romanos capítulo 7. Então, só para deixar claro, até então nós tínhamos um homem totalmente capacitado, um homem que conhecia totalmente as Escrituras, ele era um exímio cumpridor da lei, ele aprendeu com o melhor rabino, o melhor professor da época, e aí houve uma reviravolta na vida dele, e o Senhor chama ele para falar do Evangelho. Nós poderíamos deduzir que ele seria um grande evangelista, e de fato ele foi. Mas a vida do apóstolo Paulo deixa claro uma coisa para a gente. O Evangelho não é lugar para super-heróis. O Evangelho não é um lugar para homens que não têm problemas, não têm dificuldades. E tanto é que o Senhor deixa claro nas Escrituras as fraquezas e as dificuldades de cada um dos filhos deles.
Romanos 7, do versículo 7 até Romanos 8, do versículo 1, diz assim as Escrituras: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, me achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, diz o apóstolo. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque eu faço o que não aprovo. Porque faço o que não quero. Peço desculpas. Mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que, agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Novamente, há muita discussão sobre Paulo. Ele está falando de um homem não cristão? Ele está falando de um novo na fé? Ou ele está falando de um convertido? Eu deixo essas coisas para os irmãos procurarem outra hora, mas Paulo está falando sobre um cristão convertido e maduro na fé. Ele está falando dele próprio. Qual cristão que não fosse um cristão maduro na fé, ou um cristão que está amadurecendo na fé, que no final desse texto não poderia dizer: graças a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo? Qual cristão que não tivesse no caminho de maturidade da fé, que não poderia dizer: desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou? Ou seja, ele odiava o pecado que estava na vida dele, mas ao mesmo tempo esse pecado ainda aparecia. E todos nós vivenciamos isso nas nossas vidas, não vivenciamos? Os pais, quando vão educar os filhos e falam: filho, não faça isso, e aí o filho vai e faz. Daí a gente pode tirar duas coisas. Primeiro, ninguém ensina uma criança a ser pecador, ele nasce pecador, né? Você fala para a criança: não coloque o dedo na tomada. Onde que ele vai colocar o dedo? Na tomada. A segunda coisa que nós podemos tirar é que falar isso para os nossos filhos repentinamente e várias vezes, isso nos irrita. Eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhos e eu sei que irrita. Fala: olha, não faça isso, e ele vai e faz. Aí você fala: não faça isso, e o seu filho vai e faz novamente. Chega uma hora que irrita. Tem um livro que eu estava a ler uma vez, e ele diz que o autor diz que ele tinha planejado o final de semana todo dele a trocar o lado da porta do frigorífico, porque a esposa dele já estava falando para ele fazer isso há muito tempo. E aí ele falou: eu vou fazer isso nesse final de semana. E aí ele pegou todas as ferramentas e ia trocar a porta do frigorífico. Só que ele percebeu que faltava uma chave para ele, e era a chave importante para abrir o frigorífico. E ele assim: agora o que eu faço? Aí ele foi tentar dar um jeito de abrir sem a chave importante. O que aconteceu? Ele não conseguiu. Ele começou a ficar muito irritado com aquilo.
E aí nisso, naquele momento, diz que os 2 filhos dele começaram a brigar entre eles, e um começou a correr atrás dele, e ele fala que num súbito de estresse e nervosismo, quando ele viu, a mão dele já estava no pescoço do filho. E aí ele falou assim, ele parou, teve um choque, mas ele falou que não pediu perdão para o filho. Ele falou assim, você acha que eu pedi perdão para o meu filho? Óbvio que não. E aí ele fala assim que depois, passou uns dias, ele fala, como que eu fui fazer isso? Como que eu, que amo tanto os meus filhos, peguei e fui chacoalhar o meu filho e apertar o pescoço do miúdo? Ele diz. E aí ele fala assim, é esse pecado que habita no meu coração. Todas as vezes que nós vamos tirar um momento para ler a palavra de Deus e orar, aparece 1 milhão de coisas para a gente fazer. 1 milhão de coisas que o nosso coração tem a tendência a fazer. Eu estou tão cansado hoje, eu vou ler as escrituras. Eu estou tão cansado hoje para ter um momento de oração. Eu já fiz tanto para o Senhor, eu já fui no culto hoje. Por que eu vou ter um momento de oração nesse momento? Por que eu vou parar para orar? Ou seja, essa lei que o apóstolo Paulo está falando, é a lei do pecado e da morte que habita em nós. Dizem que existia um meio de execução em Roma, além da crucificação. E alguns comentaristas, não todos, mas alguns comentaristas dizem que o apóstolo Paulo pode estar a remeter para esse meio de execução, que é esse miserável homem que sou, o corpo dessa morte, na verdade. O que era esse meio de execução? Pronto, alguns crimes que eram praticados, alguns crimes bárbaros, como aqueles que eram dignos da crucificação, os romanos também pegavam esses criminosos e eles levavam esses criminosos até um lugar, até um cemitério, até um lugar onde tinham corpos que estavam em recente estado de putrefação, e eles pegavam aquele corpo que não fazia muito tempo que estava morrendo, estava morto já, e eles grudavam aquele corpo no corpo do criminoso. Então, todos os gases e os vermes de um corpo morto passavam para o corpo vivo, e o corpo vivo ia morrendo. Novamente, eu não sei se de fato era essa alusão que o apóstolo estava fazendo. Mas de qualquer modo, o exemplo ele é muito bom. Nós sabemos que como cristãos, o nosso estado final vai ser de glória, nós não vamos morrer. Mas existe uma lei dentro de nós, o nosso velho homem, que ele milita. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito e tenta nos destruir. Por isso, meus irmãos, todo pecado, ele traz alguma consequência de destruição para a nossa vida, ou para aqueles que nós amamos, ou para aqueles que estão ao nosso redor. E isso é muito triste, nós já provamos isso nas nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já provamos as consequências dos nossos próprios pecados. Entretanto, eu não quero ser nenhum tipo de demagogo e falar assim, olha, nós pecamos e não há esperança para nós. Na verdade, esse sermão ele tem que ser uma esperança para cada um de nós nessa manhã. Tem que ser uma mensagem de esperança para aqueles que se acham fracos, para aqueles que acham que não tem solução, para aqueles que se acham que estão vivendo uma vida tão longe do coração de Deus, que acham que o Senhor não está mais nem aí para você. E também que esse sermão seja uma mensagem de repreensão para aqueles que se acham autossuficientes e acham que eu estou vivendo uma vida cristã boa. Eu estou vivendo uma vida cristã e no fundo, eu não preciso muito de Deus. A gente não fala isso, mas pronto, pelos meus próprios méritos. Olha, eu tenho orado tanto, eu tenho lido tantas escrituras, eu tenho feito tantas coisas e não percebe que isso tudo é meio de graça de nos levar até Jesus. Certa vez perguntaram para o Dr. Sproul se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e nós sabemos que Ele é o próprio Deus, Ele habita em nós, e nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, por que nós continuamos a pecar? É uma boa pergunta, né? Porque Deus, sendo o próprio Deus, decidiu, primeiro, deixar a glória e se humilhar ao estado de natureza humana, para morrer pelos nossos pecados, e depois Ele enviou o Consolador para habitar em nós, que é o próprio Deus também, mesmo diante da nossa natureza pecaminosa. É uma boa pergunta. E eu vou deixar a resposta dessa pergunta mais para o final. A pergunta que devemos responder antes é se existe algo que fuja da soberania de Deus. Os irmãos acham que existe?
como bons calvinistas reformados, nós defendemos que não, né? Nada, absolutamente nada foge do controle e da soberania de Deus. Mas Felipe, então Deus seria o autor do mal? Deus seria o autor do pecado? A Bíblia fala que não, que o Senhor a ninguém tenta. Mas a Bíblia fala que o Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado. De onde nós temos que concluir que ainda no nosso pecado existe um plano de Deus. E o plano de Deus, mesmo diante do nosso pecado, é a glória dele. Mas isso é chocante, como que algo que ofende o Filho de Deus, como que algo que levou o próprio Filho de Deus à crucificação, como algo que é totalmente contrário ao próprio ser e presença do Senhor Jesus Cristo, pode trazer glória para Deus. Irmãos, a nossa confissão de fé de Westminster, ela fala o seguinte, quando vai falar do estado de salvação e preservação de todos os crentes. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, concedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto, e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo aqueles que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem em desespero absoluto. O que a nossa confissão está falando, e está totalmente claro com as Escrituras? Que de tempos em tempos o Senhor pode nos deixar diante dos nossos pecados. Para quê? Para humilhar o nosso coração. Para nos mostrar que nós precisamos dele, e só ele é aquele que nos sustenta. Por que vocês acham que o Senhor Jesus deixou Pedro ir ter com ele? O Senhor Jesus sabia o que ia acontecer com Pedro. Mas Pedro precisava aprender uma lição. Ele precisava aprender a depender de Deus. E é muito interessante que aquela lição ela continuou na vida de Pedro de maneira amarga, de maneira dura. Porque Pedro foi, tirando Judas que traiu o Senhor Jesus, foi o único discípulo que diretamente ele negou o Senhor Jesus. E ele não negou uma vez, ele negou 3. Um pouco antes de acontecer o momento de Jesus ser levado, preso, depois ser crucificado, Jesus ele chega para os discípulos, ele está num diálogo com os discípulos, ele fala, olha, primeiro foram 2 diálogos interessantes. O primeiro diálogo é, Jesus ele chega para os discípulos e ele fala, quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos ficam em dúvida, aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus responde para Pedro, bem-aventurados Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí eu imagino que o ego de Pedro ficou inflado naquele momento. Poxa, tive uma revelação de Deus, agora eu sei quem é o Senhor Jesus. 2 versículos depois, o Senhor Jesus começa a dizer, olha, convém que o Filho do Homem padeça e seja levado, crucificado. Aí Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, eu não vou deixar você ir. Pedro achava que estava com a bola toda, né? E aí o Senhor Jesus fala para ele, arreda de Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas deste mundo. Irmãos, 2 versículos depois das Escrituras, eu não sei realmente se foi logo em seguida, mas assim, o relato é logo em seguida. E Pedro recebeu uma das mais duras repressões de Jesus, ao meu ver. Arreda de Satanás. Pronto, em outro momento, o Senhor Jesus novamente fala, o Filho do Homem vai ser levado e vocês vão me abandonar. Aí Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, eu estarei contigo, eu não vou te abandonar. Aí Jesus fala, Pedro, você vai me abandonar. Senhor, ainda que todos te neguem, eu estarei contigo. Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Meus irmãos, quantas vezes o galo cantou 3 vezes na nossa vida? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus? E quantas vezes o desespero tomou o nosso coração? Porque eu tenho certeza que o desespero tomou o coração de Pedro.
Senhor, eu pequei de novo nesse pecado, de novo eu fiz a mesma coisa que eu não deveria fazer. De novo eu afrontei o Senhor, eu estou tão cansado disso, porque novamente eu fiz algo que vai contra a tua palavra. E Senhor, eu amo o Senhor. Todo cristão de verdade, ele sabe que ama o Senhor. Ainda, meus irmãos, que você esteja tão endurecido com o seu pecado, ainda que o seu coração esteja tão longe da presença de Deus, se você é filho de Deus, você sabe que no fundo você ama Ele. E você sabe que você é chamado por Ele. E isso causa uma luta tão profunda dentro do coração de cada cristão. Isso causa uma luta tão gigante dentro do nosso coração, porque nós sabemos que nós amamos o Senhor. Mas ao mesmo tempo o pecado, ele nos enreda. E nós, vamos dizer, muitas vezes nós amamos o nosso pecado também. Pedro, ele ficou arrasado. Meus irmãos, Pedro, ele ficou tão arrasado que ele voltou à antiga vida dele, de pescador. Mas Cristo é tão gracioso, e a misericórdia do Senhor é tão graciosa, que quando Ele ressuscitou e apareceu às mulheres, Ele falou para Maria, se eu não me engano, eu acho que foi Maria mesmo: olha, vai ter com os discípulos e com Pedro. Ele destacou o nome de Pedro. O Senhor Jesus foi atrás de Pedro. Mas não apenas isso. O Senhor Jesus chega para Pedro em determinado momento. E vamos ter em consideração que Pedro é cada um de nós. O Senhor Jesus nos chama para almoçar, para partir o pão. Imagina, o momento mais constrangedor da vida de Pedro foi esse. Meus irmãos, quando nós fazemos algo errado contra uma outra pessoa, nós nos sentimos muito envergonhados. Agora imagina Pedro. Ele atingiu o próprio Filho de Deus. Ele negou o Filho de Deus. Ele confiou nos méritos dele. Ele achou que ele, por ele mesmo, poderia estar com o Senhor Jesus até o fim, mas ele viu que não. Ele estava arrasado, envergonhado. E o Senhor Jesus, como um bom mestre, um bom Senhor, Ele sempre toca na nossa ferida. Você vai ver isso, todos os discursos de Jesus, Ele sempre toca no ponto mais difícil, aquele ponto que a gente sempre esconde. Vê a mulher naquele poço, quando Jesus fala para ela: vai chamar o seu marido. Ela se envergonhou, ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: bem disseste, você já teve 5, e o que você tem agora também não é seu. Jesus, ele sempre toca naquele ponto difícil. E Jesus tocou no ponto difícil de Pedro. Pedro, tu me amas? Meus irmãos, é a pergunta mais difícil de responder. Você acabou de negar o Senhor, e aí o Senhor vem e te pergunta: você me ama? Isso destrói o coração de alguém. Mas as feridas do Senhor são feridas para curar. E a palavra usada em grego ali, quando a resposta de Pedro foi mais ou menos: Senhor, eu sou teu amigo, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus vai lá novamente e fala assim: Pedro, tu me ágape, ou seja, aquele amor de renúncia, aquele amor de entrega, aquele amor que vem de Deus. Aí Pedro: Senhor, eu gosto de você, mais ou menos assim. Aí Jesus falou: Pedro, você gosta de mim? E as escrituras dizem que Pedro se entristeceu. E ele fala: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus vem até nós, a gente não consegue dizer outra coisa senão confessar aquilo que está no fundo do nosso coração, aquilo que nós sentimos de fato por Ele. E o Senhor Jesus, Ele falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus, e 3 vezes Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu estou restabelecendo aquilo pelo qual eu te chamei. Eu estou resgatando o teu chamado nesse momento. Você não vai voltar para a sua vida de pescador. Eu tenho um propósito com você, mesmo a respeito do que você fez comigo. Meus irmãos, a realidade é que nós somos fracos. O apóstolo Paulo, ele tinha aquele currículo maravilhoso que nós colocamos, que está lá em Filipenses 3. Mas, alguns versículos adiante ele fala: contudo, eu considerei tudo isso como perda por causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo que talvez não, quase certeza,
ele tinha, por ser um bom fariseu, provavelmente ele era um legalista. Ele tinha uma luta dentro do coração dele de se achar tão bom até encontrar o Senhor Jesus. Mas quando ele conhece o Senhor Jesus, primeiro, ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Em outro momento ele fala que ele não é digno de ser chamado de apóstolo. Em outro momento, mais perto do final da vida dele, ele fala: eu sou o principal dos pecadores. E o apóstolo Paulo, ele não estava falando assim, às vezes a gente fala: eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. A gente tenta se diminuir, mas no fundo a gente não está se diminuindo. O apóstolo Paulo ali, ele está sendo sincero, ele fala: olha, eu sou o principal dos pecadores. E nesse texto aqui nós vemos isso. Então, meus irmãos, a realidade é que nós somos fracos. Mas se somos fracos, ou ainda tem aqueles que são fortes, se nós estamos progredindo na fé, ou se nós estamos de algum meio aparentemente regredindo, porque nós não estamos, mas se aparenta que estamos regredindo na fé, ainda assim tudo isso está debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Ainda assim isso tudo está debaixo do governo, da proteção do nosso Senhor, para nos levar à direção que Ele quer. Meus irmãos, e com isso eu não estou dizendo que nós não devemos buscar o Senhor. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos procurar amar o Senhor e tentar nos livrar dos nossos pecados. Só que, meus irmãos, como cristãos, nós não somos chamados primeiramente para ficarmos gastando a nossa vida inteira na luta contra os nossos pecados. Antes, nós devemos gastar a nossa vida inteira a buscar o Senhor Jesus e nos conformar à imagem dele. Vocês percebem a diferença? Todas as vezes que nós colocamos o pecado como centro da nossa vida, tanto como para praticá-lo, quanto para lutar contra ele, nós perdemos o foco. John Stott, ele diz que todo cristão tem que ser estrábico. Ele tem que ter um olho na maldade do coração dele, ele tem que ter um olho na cruz. Se nós não olharmos para a cruz de Cristo, nós não vamos poder olhar devidamente para nós. Se nos orgulharmos das nossas aptidões, obediências, certamente o Senhor nos deixará cair. Se nós começarmos a pensar que nós somos bons, certamente o Senhor, Ele vai afastar a mão dele de nós para falar: filho, você depende de mim. Mas por outro lado, se você, se eu, se cada um de nós que estamos desesperados, sem esperança, crendo que a graça e o amor de Deus não são suficientes para as nossas lutas pecaminosas, Jesus está estendendo as mãos para nós semelhantemente ao que Ele fez com Pedro. O Senhor não morreu para que não pecássemos cada vez menos. E com isso, novamente, eu repito, não estou fazendo apologia ao pecado. Estou a dizer que Ele morreu para nos trazer uma nova vida, que começou aqui nessa terra. Nós muitas vezes pensamos na glória, quando nós vamos estar completamente livres da presença do pecado. Mas a vida cristã e a alegria da vida cristã, ela começa aqui, ela começa hoje. Ela começa em saber que eu sou aceito por Jesus mesmo diante de quem eu sou. Isso é o ponto central do Evangelho. É saber que o Senhor Jesus, Ele me ama, mesmo sabendo dos meus pecados, mesmo sabendo das minhas lutas, mesmo sabendo das minhas dificuldades. Diante disso, meus irmãos, uma repreensão para nós, a igreja do Senhor. Na luta contra os nossos pecados, às vezes nós cobramos muito de nós mesmos, mas também na luta contra o pecado do nosso irmão, nós cobramos muito deles também. Há tanta dificuldade em nós, como igreja do Senhor, a entender a falha e a dificuldade do nosso irmão. O que nós fazemos quando aquele irmão novamente e repetidamente ele cai naquele mesmo pecado? Nós tendemos a olhar para ele e pensar: poxa, tem alguma coisa errada ali, ele não está andando bem com o Senhor. Tem alguma coisa errada ali, talvez ele não seja cristão. Nós temos uma tendência tão rápida a apontar o dedo e a falar: poxa, eu acho que não está muito bem aí não. Mas e nós? E quantas vezes nós somos o filho desobediente que coloca o dedo na tomada? Meus irmãos, a igreja é um hospital, ela não é um tribunal do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. E eu não estou falando que não exista disciplina na igreja, eu não estou falando que não exista, eu não estou falando que a lei do Senhor, a palavra do Senhor não mande nós exortarmos uns aos outros. Só que parece que a gente prefere muito mais só exortar do que tratar as feridas. Parece que muitas vezes nós preferimos só falar mal do irmão do que tratar e tentar ajudar ele. A gente precisa repensar isso seriamente. Bárbara Duguid, num livro muito bom que eu estou a ler, ela fala o seguinte:
Se você é um cristão desencorajado, surpreendido pelo seu pecado e certo de que Deus está decepcionado com você, então você precisa da verdade da palavra de Deus para libertá-lo dessas voltas da montanha-russa emocional e dos seus sucessos e fracassos. Se você é um cristão orgulhoso, que se sente melhor do que os outros por causa de muitos pontos fortes e triunfos, você precisa do Espírito de Deus para lhe mostrar a verdade sobre o seu coração e humilhá-lo. Se sua paz agora repousa no que você é capaz de fazer, para onde você se voltará quando cair e cometer os pecados que jamais sonhou ser capaz de cometer? Nesse dia, você precisará reconhecer essa verdade para sobreviver ao seu fracasso e se regozijar mesmo em meio a ele. Quem quer que você seja, e qualquer que seja o estado espiritual, isso é muito importante. Quem quer que você seja, e qualquer que seja o estado espiritual... Me perdi até, só um minuto. Novamente, quem quer que você seja, e qualquer que seja o estado espiritual em que você se encontre, suplico que jamais desista de buscar alegria em Cristo Jesus nessa vida. A perfeição livre do pecado e a plenitude da paz e alegria devem esperar pelo céu. Mas a alegria abundante em Cristo, aqui e agora, é seu direito e herança, ainda que você peque e fracasse miseravelmente em ser um bom cristão. Vocês conseguem perceber a ideia? A centralidade não é o nosso pecado, a centralidade é o Evangelho, é Cristo. É nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. Consequentemente, nós vamos dominando alguns pecados, mas talvez alguns pecados nós vamos lutar a vida toda. E aí, por causa disso, você pecou nesse momento, você pecou hoje. E é engraçado, porque primeiro nós fazemos uma escala de pecados, né? Nós temos uma luta com determinado pecado e nós achamos que aquele pecado é horrível. E nós fazemos vários outros pecados, mas está tudo bem. Mas o pecado que nos aflige é aquele específico. Quando na verdade, todo pecado ofende a glória de Deus. Mas ok, pequei novamente. O que eu vou fazer? Eu vou fugir? Eu vou virar as costas para o Filho de Deus e vou ficar envergonhado, fugindo cada vez mais dele? Ou eu vou reconhecer, Senhor, novamente, eu preciso do Senhor. Eu estou vendo que eu não consigo sozinho. Me ajuda, Pai. Como eu disse, a igreja é um hospital. E há lugar para fariseus aqui. Há lugar para aqueles que são legalistas. E há lugar para aqueles que são frágeis. E juntos eles têm que aprender, um ao outro, a conviver. Tim Keller, num livro sensacional deles, meus irmãos, eu recomendo, Deus Pródigo, ele fala dessa luta entre o legalista e o libertino. E ele conta a parábola do filho pródigo. Ele fala que Jesus, quando contou a parábola, o foco de Jesus não era no libertino, não era no filho que foi embora. E nós sempre pensamos no filho que foi embora, era no filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele se achava digno. O filho que ficou, ele falou: pai, eu sempre estive com você, eu sempre fiz tudo certinho. E muitas vezes, meus irmãos, o filho mais novo vai embora de casa por causa do filho mais velho. Muitas vezes nós somos legalistas. Só que o Keller, ele continua: nós somos legalistas com os outros e às vezes somos libertinos com nós mesmos. Ou às vezes somos legalistas com nós mesmos e acabamos depois nos tornando libertinos. Independente disso, a parábola do filho pródigo, ela fala de dois irmãos, e os dois irmãos estavam perdidos, os dois filhos estavam perdidos. O mundo, o Keller diz, se divide nesse tipo de pessoa, nos libertinos e nos legalistas. E todos os dois precisam da graça de Deus. Se você está no mais profundo do seu pecado, você precisa da graça de Deus. Se você está no mais profundo do legalismo, que também é pecado, você precisa da graça de Deus. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus. Charles Spurgeon, ele fala: o evangelismo é o mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Eu acho que não só o evangelismo, mas a própria vida cristã é o partir do pão. Por mendigos, somos nós. Nós deveríamos ter lido hoje Salmos 40, 18 a 17, que o salmista Davi, ele fala: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Rei de Israel está dizendo: eu sou pobre e necessitado. Por quê? Porque ele reconhecia quem ele era diante de Deus. Mas se tudo isso de fato é verdade, como eu creio de todo o meu coração que isso tudo é verdade, qual é a raiz incompreensível disso? Meus irmãos, há uma música do Jesus Adrián Romero, espanhol,
que diz que naquele momento, enquanto os soldados cravavam a lança na lateral de Jesus, era ele cravando a lança na lateral de Jesus. Era o meu pecado, era o seu pecado cravando a lança em Jesus. Porém, meus irmãos, por causa disso, o Senhor Jesus nos comprou com alto preço. Quando o nosso Pai Celestial nos olha, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E mais, o Senhor Jesus, Ele não apenas morreu em nosso lugar, Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. O Senhor Jesus viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, a vida perfeita de cumprir a lei. Por isso, todas as vezes, e para cada dificuldade e descumprimento meu da lei, eu sei que eu tenho um bom pastor que cumpriu ela perfeitamente. E eu sei que Ele pode sarar a chaga do meu coração. Segundo ao 1 Coríntios 5:21, fala que o Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É aquilo que os teólogos chamam de dupla imputação. A justiça de Deus veio para nós e o nosso pecado foi imputado no Filho de Deus. E, meus irmãos, a crucificação ela foi um momento mais difícil na vida de Jesus. Aquele momento que antecedeu e até a crucificação. E não foi só pela dor física que foi enorme. E há relatos médicos de como a dor física foi gigante. Mas por um momento da vida de Jesus ele se viu totalmente separado do Pai. Por isso que ele disse: Senhor, por que você me abandonou? Alguns versículos antes ele disse para os discípulos: o Pai estará comigo. E lá na cruz ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que o Senhor me abandonou? Ou seja, o Senhor Jesus provou o abandono verdadeiro. Nenhum de nós provamos o abandono que o Senhor Jesus provou. Porque ainda com o nosso pecado, nós não estamos abandonados. Ainda com as nossas dificuldades, o Senhor Jesus está conosco. Por que nós pecamos então? O Dr. Sproul responde que toda história tem os momentos negros. Para ressaltar que o clímax final, o clímax do cristianismo será um casamento. O casamento de Cristo com a sua noiva. Todo enredo tem aquele momento mais difícil para levar ao clímax, aquele momento belo. E no caso do cristianismo será o casamento. O casamento da noiva do Senhor Jesus. Uma noiva sem mácula, como diz lá em Judas. E essa noiva, meus irmãos, será eu, será você. Será cada um de nós. Cada crente fraco será a noiva que se casará com o Senhor Jesus. Cada crente que passa nas vielas da vida com dificuldades, ele ainda será a noiva de Jesus. Imagina na eternidade quando nós chegarmos lá e muitos de nós olharmos e falar assim: poxa, estou aqui diante do Senhor. Eu estou aqui. Senhor, eu não mereço. A glória dele será manifesta por séculos e séculos e séculos. Porque homens pecadores, homens que ofenderam o Senhor Jesus Cristo, eles estarão diante do Senhor salvos. Não por aquilo que esses homens fizeram, mas por aquilo que Cristo fez. Vocês conseguem perceber? Meus irmãos, Filipenses 2,13 diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E o apóstolo Paulo está mandando sim nós buscarmos uma vida de santificação, buscarmos uma vida de crescimento espiritual. Por isso que eu não faço apologia ao pecado. Mas também o apóstolo Paulo continua: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Meus irmãos, é o Senhor Jesus que tem conduzido as nossas vidas, como nós cantamos hoje. É o Senhor Jesus que tem conduzido o nosso caminho. E Ele tem preparado tanto as coisas difíceis da vida quanto as coisas boas da vida. Como diz Charles Spurgeon no devocional que eu li essa semana, o bisturi de Deus é preciso. Ele não corta mais do que necessário. Ele corta até onde é preciso para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, isso traz tanta esperança ao meu coração. Isso traz tanta esperança, primeiro, por saber quem eu vou ser na eternidade. E por saber quem eu estou sendo, o que eu estou me tornando a partir de hoje já. Porque o Senhor Jesus tem trabalhado no nosso coração. Isso me traz tanta esperança em saber que ainda assim, mesmo com o trabalho de Deus, eu sou pecador e ainda assim Ele me ama. De um jeito que eu jamais compreenderei. Um amor que eu jamais poderei entender. Um amor que me ama como eu sou. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos? Eu termino esse sermão com uma história muito tocante do Dr. Bick, que ele conta. Eu vou ler para os meus irmãos.
Na década de 1850, um inglês abastado foi para a Califórnia para enriquecer durante a corrida de ouro. Depois de bastante êxito, partiu para retornar à Inglaterra. A caminho de casa, parou em Nova Orleans. E, como todo turista fazia naquela época, foi ver o infame estrado em que era exibido o escravo que estava sendo leiloado naquele momento. Quando se aproximava do local, viu uma linda jovem de pé no estrado sendo leiloada. Ali havia 2 homens que estavam tentando superar o lance um do outro. Os homens estavam competindo. E o inglês os ouviu falar sobre o que eles fariam caso conseguisse comprá-la. E não era nada bom. Para surpresa deles, o inglês entrou no leilão e deu um lance 2 vezes maior do que qualquer um dos 2 conseguisse pagar. O leiloeiro ficou atônito e respondeu: "Nunca ninguém ofereceu tanto por um escravo", afirmou. Depois de adquiri-la, o inglês foi para apanhá-la. Quando ele estava ajudando a mulher a descer do estrado, ela cuspiu no rosto dele. Ele limpou a cuspida e a conduziu a um prédio numa outra parte da cidade. Sem compreender, ela observou enquanto ele preenchia alguns papéis. Para surpresa dela, ele lhe entregou alguns documentos na sua mão e lhe disse: "Agora você é uma mulher livre." Ela tornou a cuspir no rosto dele. E ele disse: "Você não percebe?" Ele perguntou enquanto limpava de novo o rosto: "Você está livre. Você é uma mulher livre." Ela o encarou incrédula por um tempo. Então, caiu aos pés dele e chorou. E chorou mais um pouco. Por fim, olhou para cima e perguntou: "Senhor, é verdade mesmo que o Senhor pagou mais do que qualquer outra pessoa já pagou para comprar um escravo? Só para me pôr em liberdade?" Ele respondeu: "É verdade." Disse ele com toda a calma. E antes de eu terminar a história, nenhum homem é digno de ser escravo de outro homem, né? Nós sabemos disso, mas isso marcou um tempo da nossa história como humanidade, infelizmente. E é dentro desse contexto que ele fala essa história. Então, voltando, ela chorou mais um pouco depois dele dizer para ela: "Sim, eu comprei para te tornar livre." E por fim ela disse: "Senhor, eu tenho um só pedido. Posso ser sua escrava para sempre?" Meus irmãos, a gente não deixa de pecar para se tornar salvo. Mas a gente busca ser parecido com o Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Saber que eu sou amado, mesmo diante do meu pecado, não é algo que me conduza a pecar cada vez mais. Isso vai me conduzir a me colocar de joelhos diante dele, de falar: "Que graça maravilhosa! Como eu posso ser amado por Deus assim?" Ó, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ama. O Senhor Jesus tem trabalhado no nosso coração. Nós precisamos responder a esse amor, a Ele e na nossa vida com os outros também.